O mundo está cheio de lugares fascinantes, mas também existem regiões onde a lei parece não alcançar. São territórios marcados pela ausência de controle, disputas intermináveis e também perigos constantes. Então com isso, no vídeo de hoje, vamos te falar quais são os lugares sem leis no mundo. Salve, salve rapaziada, meu nome é Diego Black e este aqui é o canal Espalhável. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os locais ou lugares que não tem lei no mundo. Tu sabe algum lugar que não tem lei no mundo, Filos? Ah, no Brasil, né? Em alguns pontos aí do Brasil realmente não tem lei. Dependendo do lugar. Mas hoje a gente vai falar de 3 locais que assim, ó, realmente não tem lei, tá ligado? Não tem nenhuma lei, nada estabelecido, onde a galera pode se matar, pode fazer o que quiser, tá ligado? Então hoje eu tô com o meu amigo Filos Lucas, que vai me dar a meta de like. E aí, galera, tudo certo? A meta de likes hoje vai ser de 512 likes. Ó, 512 likes, estamos subindo a meta de like. Por quê, rapaziada? Porque a galera tá vindo em peso aí, batendo a meta de like e também vendo todos os conteúdos que a gente tá soltando aqui no canal. Então você já sabe, né? Se inscreve, ativa as notificações pra não perder nenhum dos nossos conteúdos que a gente tá soltando aqui, porque agora a gente tá soltando 3 vídeos por semana, né, Filos? Segunda, quarta e sexta, então não perde esses dias. E com o passar do tempo, a gente também vai aumentar a frequência aqui de vídeos, porque eu sei que vocês gostam muito. Então deixe seu like, se inscreve no canal e, sem mais delonga, bora pra história. Então o primeiro tópico aqui que a gente vai falar é sobre as águas internacionais. Você já ouviu falar sobre o termo águas internacionais ou até mesmo alto mar ou mar aberto, Filos? Já, é tipo quando pode ter, por exemplo, tal país não pode ter um cassino. Isso. Se for em mar certa aberto. Parte do mar, pode, porque ele não é pode. mais do país. Isso. Inclusive, até mesmo quando tu tem um barco ou até mesmo um navio e tu botar uma bandeira, a lei que tá, no caso, né, no teu barco, né, estabelecida no teu barco, é a lei da bandeira que você colocou. Mas calma que a gente vai explicar isso aí. Então, poucas pessoas sabem, né, o que quer dizer mar aberto ou até mesmo águas internacionais, porque todo mundo fala, né, pô, o mar não tem um dono, né? Mas, gente, tem um dono, só que este dono tem um limite de propriedade, digamos assim, tá ligado? O termo muitas vezes, né, é usado como uma forma informal de se referir às águas, né, além ali do mar territorial de qualquer país ou até mesmo estado. E nessas águas, né, internacionais ou até em mar aberto, né, a liberdade é muito significativa diante dos navios, como eu falei pra vocês. Por quê? Porque qualquer navio que esteja em alto mar tem o direito de navegar pelas águas sem interferência de outro país. E é o que eu falei pra vocês, né? O navio que estiver em alto mar, ele tem a sua própria lei. Esse é o chamado Sistema de Direito Internacional. E ele reflete na Convenção sobre o Direito do Mar, que é o quê? Que é uma convenção que prevê a importância da zona marítima, que seria uma zona econômica exclusiva de até uma distância de 370 quilômetros da costa. Então, como eu falei pra vocês, o dono desta parte é o país. Por exemplo, o Brasil. O Brasil tem 370 quilômetros de área econômica marítima. Então qualquer barco que tiver até 370 quilômetros ainda responde às leis do Brasil ou de qualquer outro país. E inclusive, além das leis, né, o país pode ter, né, uma gestão de pesca e também na produção de energia hídrica e eólica, que são aqueles cataventos que ficam no mar, ou até mesmo pesca para trazer, né, produtos para o país. Só que quando um país se sobressai sobre o outro, os dois precisam, né, concordar com uma fronteira marítima que delimita as reivindicações dos países. Por exemplo, né, a fronteira marítima entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, né, porque dizem que é uma Coreia só, eles têm que delimitar ali até onde faz parte da Coreia do Norte e até onde faz parte da Coreia do Sul. Só que mesmo sendo muito viável para os países, o mar também pode ser muito perigoso, pois não tendo um dono, que nem eu falei pra vocês, né, que o dono só tem até um certo limite, ele se torna um lugar onde não tem leis pré-estabelecidas, que nem eu falei pra vocês. Não tem leis para caso acontecer atrocidades no mar. E isso é o caso, né, de muitos comerciantes ilegais, traficantes, assassinos e também os famosos e temidos piratas, né? Além disso, há também muito despejo de resíduos, né? Onde eles vão pra longe da costa, né? Como eu falei pra vocês, que tem uma delimitação e aí eles podem ser, né, processados, podem ser presos por causa desse despejo de resíduos, né? E além disso, também há pescas ilegais e navios com imigrantes, como a gente vê, né? Muitos imigrantes saindo de várias regiões do mundo. Com isso, então, né? Já houve muitos crimes ocorridos nessas águas, porém, mesmo assim, se você atacar um navio americano, por exemplo, você será julgado pelos Estados Unidos. Se for brasileiro, será pelo Brasil. Então, se você atacar
um navio que tenha uma bandeira de algum país, você pode sim ser responsabilizado por esse ataque. Só que tem um adendo aqui, apenas navios independentes seriam imunes a essas leis. Por quê? Porque, lógico, né, mesmo se um navio da China atacar um navio americano em águas territoriais, os navios têm leis pré-estabelecidas, como eu falei pra vocês, tem a bandeira de um país. E outra coisa que vale ressaltar é que qualquer país pode prender os piratas e eles serem julgados por esses países. Então, se um brasileiro, né, se um navio brasileiro encontrar um navio pirata, eles podem pegar esses piratas, trazer pro Brasil e julgar eles no nosso país. O nosso segundo tópico aqui, a gente vai falar do Saara Ocidental. O Saara Ocidental é um território disputado no noroeste da África e tem uma história marcada por colonização, lutas de liberdade e também conflitos territoriais. A história da região começa em 1884, quando a Espanha colonizou o território e chamou de Saara Espanhol. Então, com essa colonização da Espanha, né, e durante várias décadas, os sarauís, o povo nômade ali da região, viveram sob o domínio espanhol, enquanto um movimento independente em várias partes da África começava a ganhar força. Foi então que em 1973 a Frente Polisário foi criada, que é um grupo armado que luta pela independência do território. A liderança da Frente Polisário foi fundamental, isso porque figuras como Mohamed Abdelaziz assumiu o papel crucial na luta pela autodeterminação dos sarauís. Então, em 1975, a Espanha decidiu, né, se retirar do território do Saara Ocidental, porém, o que seria bom só se complicou ainda mais. Isso porque o território não foi entregue ao povo nômade do local. Ele foi dividido entre o Marrocos e a Mauritânia, por meio do acordo chamado Acordo de Madrid. Só que vale destacar aqui que esse acordo contrariava as normas internacionais, né, de colonização, isso porque a Espanha não, que nem eu falei pra vocês, não libertou o Saara, ela apenas passou a administração do território e não a sua soberania, o que gerou então controvérsias e falta de reconhecimento internacional até os dias de hoje, tá ligado? Então, no mesmo ano, né, de 1995, o rei de Marrocos, o Hassan II, organizou a famosa Marcha Verde. Esse, gente, foi um movimento pacífico, só que cerca de 350 mil marroquinos marcharam em direção ao Saara Ocidental. Isso para reafirmar a reivindicação do Marrocos, né, sobre a região do Saara. Com isso, então, o Marrocos ali acabou ocupando a parte norte do território, e enquanto a Mauritânia ficou com a parte sul. Então, em resposta a isso, a Frente Polisário, né, declarou a independência do Saara Ocidental em 1976, fundando então a República Árabe Sarauí Democrática, ou a RASD. A partir desse ponto, então, né, o conflito se escalou para uma guerra de guerrilhas entre a Frente Polisário e a força de ocupação, que era do Marrocos. A Mauritânia não ficou muito tempo na disputa, né, porque ela já estava exausta com o conflito, tanto ali na disputa com o Marrocos e também para poder se manter ali no Saara Ocidental. Ela então assinou um tratado de paz com a Frente Polisário e se retirou do território em 1979. Aí você deve estar pensando, né, ela fez um acordo com a Frente Polisário, então deu tudo certo. Não, o Marrocos viu isso e rapidamente se anexou ali aonde a Mauritânia havia cedido para o Saara. Então isso consolidou seu controle sobre a maior parte do Saara Ocidental. A guerra então entre a Frente Polisário e o Marrocos continuou até 1991, quando um cessar-fogo mediado ali pela ONU foi estabelecido. Essa missão da ONU no território, chamada de MINURSO, tinha como objetivo, né, supervisionar esse cessar-fogo e também organizar um referendo, né, de autodeterminação do Saara Ocidental, no qual então os sarauís poderiam escolher entre a independência ou a integração ao Marrocos. Só que até o dia de hoje, gente, nunca foi feito um referendo, nunca aconteceu esse referendo. E devido, né, a essas divergências sobre quem teria o direito de votar ou não, mesmo com o cessar-fogo, a região permaneceu tensa e também dividida. Com isso, então, a Frente Polisário estabeleceu seu governo no exílio, em Tindouf, que fica na Argélia, onde milhares de refugiados sarauís vivem em campos de refugiados até os dias de hoje. Do outro lado, e para se manter ainda mais forte, né, o Marrocos construiu um muro de 2.700 quilômetros, olha só, filhos, 2.700 quilômetros, conhecido como Muro Marroquino, que separa a área controlada pelo Reino Marroquino da zona liderada pela Frente Polisário. Bem grande, né? 2.700 km. Porra, é bem grande, mano. Esse muro, então, né, está fortemente militarizado e cercado por milhões de minas terrestres. Por quê? Porque muita gente tenta atravessar isso porque, querendo ou não, né, querem voltar para o seu país de origem. Só que, como eu falei pra vocês, que mesmo com o cessar-fogo, a região ainda ficou tensa e dividida, né, a crescente frustração, né, com a falta de progresso nas negociações, fez com que o cessar-fogo fosse quebrado em 2020. Isso, então, levou a uma retomada dos confrontos entre a Frente Polisário e o exército marroquino, e então, hoje em dia, a situação é muito complexa na região, porque a guerra voltou a ser uma realidade no território, e apesar disso, né, não conseguiram entrar em um acordo. O atual líder da Frente Polisário, o Brahim Ghali, que sucedeu, né,
né, o Mohamed Abdelaziz, após a sua morte em 2016, continua a liderar a luta para poder fazer esse reverendo e trazer a independência do Saara Ocidental. Hoje em dia, a Frente Polisário é apoiada pela Argélia e continua lutando pela independência. Inclusive, gente, vale destacar aqui que quando você olha no mapa mundial, tá ligado? Sabe o mapa mundi? Tem alguns territórios que são delimitados com aquelas linhas pontilhadas. Se vocês verem, o Saara Ocidental é delimitado por isso. Porque, como eu falei pra vocês, ele ainda não tem a soberania da sua região. Ele ainda tá nessa briga entre o Marrocos e a Espanha, que ainda não deu a sua soberania. Então, realmente, é uma luta que, pô, mano... É meio que uma terra sem lei. É, tá ligado? É realmente uma terra sem lei. E como eu falei pra vocês que os sarauís estão refugiados lá na Argélia, existe cerca de mais de 200 mil refugiados sarauís nesses campos lá na Argélia. E só pra vocês terem noção, hoje em dia, né, grande parte do território do Saara Ocidental está sob o controle de Marrocos, que chama, né, inclusive, esse local de províncias meridionais. Não chama de Saara Ocidental, olha só que loucura, mano. Enquanto isso, né, a RASD controla cerca de 20 a 25% da região. Imagina, os reais donos do local controlam 25% da região, tá ligado? E outro fato que vale destacar aqui é que a República Sarauí é reconhecida por 46 países, só que o território ainda continua na lista da ONU como um dos últimos ainda em processo de descolonização. Como eu falei pra vocês, ele ainda não foi descolonizado. Inclusive, se você quiser um vídeo dos países ainda que não foram descolonizados, comente aqui. E o nosso terceiro tópico aqui, que a gente vai falar sobre a fronteira do Afeganistão e do Paquistão. Essa linha que limita ali os territórios do Afeganistão e Paquistão é a maior fronteira do Afeganistão. Ela é pouco demarcada, mas reconhecida oficialmente do ponto de vista internacional. Essa fronteira, gente, tem as suas origens com a criação da chamada Linha de Durand, que ocorreu entre a Índia Britânica e o Afeganistão após a assinatura de um acordo em 12 de novembro de 1893. A Índia Britânica, para explicar aqui para vocês, né, é uma região colonial britânica que tinha domínio sobre a Índia, Paquistão, Bangladesh e Mianmar, que é, né, uma região ali no sul da Ásia. O acordo, né, foi feito entre o emir do Afeganistão da época, que era o Abderrahman Khan, e Henry Mortimer Durand, que era o ministro de Relações Exteriores da Índia. Então, em 1947, o Paquistão, né, se tornou independente, porém os dois países nunca assinaram um acordo sobre a sua fronteira. Cabul, que é a capital do Afeganistão, jamais reconheceu legitimidade dessa fronteira, onde inclusive essa linha, né, divide as tribos patós que partilham o mesmo idioma e organização social, e é essa, né, uma das críticas feitas pelo governo de Cabul. Só que mesmo assim a fronteira permanece sendo considerada como intocável pelo Paquistão, e então com isso, né, há uma disputa territorial entre ambos os países que atrapalha continuamente suas relações diplomáticas. E com esse impasse, né, entre os dois países, a fronteira é constantemente atravessada, né, por guerrilheiros terroristas talibãs que tem base, né, em ambos os lados. Então, com essas divergências, né, isso gera bastante confrontos, inclusive até crimes militares pela região, que, como eu falei pra vocês, não tem lei nenhuma. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do jeito que eu abordei os assuntos aqui. Se vocês quiserem mais temas sobre cidades, países ou até mesmo regiões que não tem leis no mundo, comente aí pra nós. Ou se vocês quiserem outros temas, também comente aí que a gente tá vendo todos os comentários e tentando responder o máximo possível vocês. Obrigado por ficar aqui com nós até o final do vídeo. Se inscreve, ativa as notificações, beijos e abraço e bata a nossa meta de like. Valeu, é nóis. Beijo. Não vou fazer sinal de gangue.